Na prisão, os presos devem carregar 500 kg de madeira sem pausas, ou então serão mortos. Mas antes disso, várias coisas terríveis acontecem. Então vem comigo que o resumo desse filme começa assim. Tudo começa no período da Segunda Guerra Mundial, onde os libertadores B-24 dos Estados Unidos estão sobrevivendo no Oceano Pacífico. Os soldados são liderados pelo bombardeiro Luiz Zamperini. Eles estão a caminho para executar uma missão de bombardeio contra a ilha de Nauru, controlada pelos japoneses. À medida que se aproxima do seu alvo, Luiz comanda o ataque aéreo e sua tripulação segue a ordem. Então libera as bombas com sucesso. Não muito tempo depois, a aeronave enfrenta um ataque de vários aviões de combate japoneses, resultando em danos nos seus aviões. Então, o piloto Philip informa a Luiz que sua base fica a 5 horas de distância e seus freios não funcionam mais. Embora sua nave seja disparada centenas de vezes, os soldados conseguem voltar para sua base. Eles tentam pousar, mas isso se mostra quase impossível devido às falhas da aeronave. Os pneus do trem de pouso saem e começam a chiar no chão. Apesar disso, Philip consegue parar a aeronave bem no final da pista. A cena muda e um flashback é mostrado de um jovem ítalo-americano, Luiz, morando em Torrance, Califórnia. Ele parece ser um pirraio que sempre causa problemas e é perseguido pela polícia. Mesmo jovem, ele fuma, bebe bebidas alcoólicas e até se envolve em roubos. Luiz, sendo um refugiado italiano, é frequentemente perseguido por outras crianças americanas da sua idade. Ele também se envolve em brigas frequentes com ele, obrigando a polícia a intervir. Certo dia, Luiz está sentado embaixo da arquibancada, assistindo um jogo de beisebol do seu irmão mais velho e bebendo a sua bebida, licor. Pouco depois, ele é pego por um guarda e foge para evitar problemas. Seu mais velho irmão, Peter, o testemunha correndo de uma grande velocidade, o que faz perceber seu potencial para se tornar um corredor. Como resultado, Peter decide treiná-lo e incentiva a fazer o mesmo. Luiz fica um pouco hesitante no início, mas concorda depois de alguma insistência. Com o passar de anos, ele se destaca com as suas habilidades de corrida e vence todas as competições que participa. Isso lhe deu até um apelido, o Tornado. Em determinado momento, ele consegue completar uma corrida de 1 milha em 4 minutos, estabelecendo um novo recorde americano para estudantes do ensino médio. Com essa conquista, Luiz recebe o convite para representar a América nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim. Antes de participar, ele compartilha um abraço emocionado com seu irmão e agradece por tudo. Betty transmite uma visão valiosa, afirmando que o momento de dor vale uma vida inteira de glória. A cena então corta para o dia das Olimpíadas, onde Luiz participa de uma corrida de 5.000 metros. Quando a corrida começa, sua família se senta ao lado dos rádios para ouvi-lo competir. Nas primeiras voltas, Luiz fica atrás dos outros competidores formidáveis, tomando a situação intensa, mas eventualmente ele coloca todos os seus esforços e corre com toda a sua velocidade, ultrapassando vários corredores. Ele termina a corrida na 8ª posição. Mesmo assim, estabelece um novo recorde mundial ao terminar a última volta em apenas 56 segundos. Ele ainda almeja conquistar a medalha nas próximas Olimpíadas, que serão realizadas em 1940 em Tóquio. No entanto, seu sonho foi destruído devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial. De volta ao presente, Luiz encontra Philip orando a Deus após pousar a aeronave com sucesso. Ele não parece ter nenhuma fé em Deus, então ele não se importa muito com orações. A partir do dia seguinte, ele continua seu treinamento correndo ao lado de um Jeep. Ele também impressiona seus companheiros do exército ao bater seu próprio recorde de 4 minutos de milha. Certo dia, Luiz e sua tripulação recebem outra missão: procurar uma aeronave perdida e resgatar sobreviventes. Eles recebem o mesmo avião antigo depois de consertá-lo com peças sobreexcelentes. Apesar disso, a equipe, incluindo alguns novos membros, partiu para sua missão. A estabilidade do avião torna-se aparente quando um dos motores falha no meio do voo. Enquanto tentam tirar o melhor proveito diante da situação, outro motor falha, o que faz com que a nave caia no oceano. Como consequência, 8 dos tripulantes perdem a vida, deixando apenas 3 sobreviventes: Luiz, Philip e Mac. Os 3 sobem nos botes infláveis e demoram um pouco para se acalmarem. Mac está completamente desesperado e acredita que suas chances de sobrevivência são 0, mas os outros 2 pedem que ele permaneça positivo. Eles têm alguns alimentos de rações limitadas, alguns chocolates e uma garrafa de água. Luiz então decide que eles comerão um pedaço de chocolate pela manhã em uma noite e beba apenas 2 goles de água por dia. A noite chega e eles
Eles adormecem no barco, lutando contra a temperatura congelante. Na manhã seguinte, o trio é acordado pelo som de um avião se aproximando. Em uma ação rápida, eles tentam sinalizar usando corante e um sinalizador. Seus esforços passam despercebidos. Logo depois, Lois descobre que todas as caixas de chocolates estão vazias, com Mac tendo consumido todos eles. Isso enfurece Lois, pois agora eles ficam sem nada. No entanto, ele controla sua raiva e não adiantam lutar. Eles estão fazendo de tudo para sobreviver no oceano, suportando dias sem comida e água. No meio dessa luta, uma gaviota pousa no barco. Faminto, os soldados imediatamente agarram e devoram sua carne para saciar sua fome. Mas então, seus estômagos não conseguem segurá-lo, fazendo-os vomitar. Depois disto, eles apresentam um próximo plano. Eles usam a mesma carne de gaviota para isca, para pegar um peixe. Eles estão se revezando para dar uma mordida. E claro, lhes dá uma satisfação temporária. Com o passar do tempo, a situação deles fica cada vez pior, mais terrível. Além disso, eles são agredidos por uma grande tempestade. Isso os fazem sentir que suas vidas estão escapando de suas mãos. Neste momento crítico, Lois recorre à oração. Ele acaba dizendo que servirá toda a sua vida para Deus se o salvá-lo agora. Milagrosamente, eles sobrevivem à tempestade e na manhã seguinte chove. A tripulação enche alegremente seus recipientes e bebe as gotas do céu. Nos próximos dias, eles conseguem capturar um tubarão com sucesso, proporcionando-lhes o sustento tão necessário. 27 dias se passaram. A tripulação avista outro avião no céu. Eles disparam sua pistola sinalizadora para atraírem a atenção do avião, que dá a meia volta, dando-lhes uma nova sensação de esperança. No entanto, a felicidade deles dura pouco, porque se trata de um avião japonês que começa a atirar neles. Numa tentativa desesperada de se salvarem, a tripulação pula na água, desviando-se das balas e também afastando os tubarões. Pouco tempo depois, a aeronave voa para longe, após o trio voltar depois de fugir desse perigo. Seus barcos infláveis são danificados pelas balas, até que eles rapidamente consertam um buraco para que possam permanecer à tona e se salvar de ataque de tubarões. O tempo continua a passar e os três passam dias e noites no mesmo pequeno barco. Já se passaram mais de 40 dias desde que eles ficaram presos no oceano. A condição de Mac piora e, como resultado, ele sucumbe lentamente à fome, até que ele morre. Lois e Philip embrulham seu corpo e levantam jogando na água. Depois disso, os dois que restaram vivos continuam lutando pela sua vida. A situação tá tão preocupante que chegou ao ponto deles não conseguirem nem falar e nem ficar de pé. No 47º dia de sua aprovação, eles se deparam com um navio que infelizmente pertence aos soldados japoneses, resultando na sua captura imediata. Agora, prisioneiros de guerra, Lois e Philip estão confinados em celas escuras e separadas no atol de Kwajalein. Lá, eles recebem um escasso sustento de bolinhos de arroz que consomem com fome. Um dia, os dois aviadores americanos são interrogados por um coronel japonês que busca informações sobre bombardeiros mais novos e a mira Norden. Tendo extraído alguns detalhes deles, Lois e Philip são transportados para outro campo de prisioneiros em Tóquio. Depois de serem separados na vasta multidão, Mitsuhiro Watanabe, que de acordo com ele, todos os prisioneiros são inimigos do Japão, então serão tratados de acordo com o que ele acha. Ao explicar as regras da prisão, Watanabe vê Lois olhando nos olhos, então ele bate nele com a vara grossa de madeira. Depois de fazê-lo ficar em pé por um dia inteiro, novos prisioneiros são enviados para a cabana do acampamento, onde Lois conhece outros soldados americanos. No dia seguinte, os prisioneiros estão reunidos no terreno e o Watanabe identifica indivíduos com talentos específicos. Percebendo a formação atlética de Lois, Watanabe inicia uma corrida entre Lois e um oficial japonês. Claramente exausto por falta de comida, Lois cai no chão, o que faz receber mais espancamentos. É evidente que o Watanabe é o que mais o odeia, pois o submete a ataques físicos e brutais mais frequentes. Além de suportar trabalhos forçados no campo, os soldados americanos também conseguem se manter informados sobre o progresso da guerra, através de jornais roubados dos japoneses. Um soldado da marinha acompanha a posição dos americanos, mas logo é capturado pelos soldados japoneses. Como consequência, ele é espancado impiedosamente, enquanto Lois e outros prisioneiros assistem a todo esse terror. Poucos dias depois, Lois tem a oportunidade de
enviar uma mensagem para casa, confirmando a sua sobrevivência. Logo, acontece que o governo dos Estados Unidos já o classificou como morto em ação. Concordando para isso, ele é levado em uma estação de rádio, onde também é forçado a alegar falsamente que ele está sendo tratado de forma justa, para que possam obter alguma misericórdia do americano governo na guerra. Depois disso, Lois é oferecido com boa comida depois de muito tempo. No entanto, este gesto tem um preço, pois mais tarde ele é solicitado a transmitir outra mensagem contendo propaganda anti-americana. Os japoneses também oferecem uma ótima vida no Japão se ele fizer isso, mas este último recusa-se a trair os seus princípios e é consequentemente devolvido ao campo de prisioneiros de guerra. Ao voltar, Watanabe diz a Lois que ele é forte como ele e que eles teriam sido bons amigos se não fossem inimigos, mas como Lois se recusou a cumprir a ordem japonesa, Watanabe faz todos os prisioneiros socarem seu rosto um por um. Isso acontece o seu dia inteiro, deixando seu rosto machucado, muito mesmo. Um dia, os prisioneiros são instruídos a encenar uma peça de Cinderela para divertir os soldados japoneses. Em meio a isso, Watanabe se senta ao lado de Lois e diz que ele foi promovido a sargento, então ele partirá de Onmori no dia seguinte. Logo após, ele pede a Lois para parabenizá-lo pela promoção, mas este último permanece em silêncio. A vida dos prisioneiros de campo fica imensamente melhor depois de sua partida. No entanto, os bons dias não duram mais, pois os aliados bombardeou a cidade vizinha, fazendo com que os prisioneiros fossem transferidos para outro campo chamado Naoetsu. Ao chegar lá, Lois desmaia por um momento, até que avista Watanabe, que infelizmente é o comandante deste campo. Watanabe faz o mesmo discurso e bate em Lois por nenhuma razão. A partir do dia seguinte, o trabalho continua e os presos são designados para carregar grandes sacos de carvão no navio, o que é ainda mais cansativo do que antes. O peso das malas e o cansaço fazem com que alguns homens caiam da grade e morram. Um dia, Lois, extremamente exausto, faz uma pausa durante o trabalho. Então, ele é levado para Watanabe, que então o pune, fazendo-o levantar uma grande viga de madeira e segurá-la sobre sua cabeça. Lois luta muito, mas Watanabe ordena que um guarda atire nele se deixar cair. Como resultado, Lois aguenta por várias horas. Apesar do esforço físico, cada prisioneiro tem sua atenção e todos torcem por ele em voz baixa. Watanabe espera que ele solte e não demore muito, mas Lois o levanta ainda mais alto enquanto encara destemidamente nos olhos do sargento. Incomodado com a sua força e desafio, Watanabe o espanca brutalmente e o abandona no mesmo lugar a noite toda. No dia seguinte, um oficial superior japonês anuncia o cessar-fogo e o instrui os prisioneiros de guerra a tomar banho no rio mais próximo. Os prisioneiros inicialmente acreditam que vão ser executados, mas quando eles entram na água, um avião bombardeiro americano sobrevoa, indicando que a guerra finalmente acabou. Todos os prisioneiros comemoram sua vitória e logo depois os suprimentos são deixados no acampamento. Em meio à comemoração, Lois tenta encontrar Watanabe em seus aposentos, mas ele parece já ter conseguido fugir. Ele então se senta e olha para uma foto de Watanabe quando criança ao lado do seu pai. Na sequência, Lois e outros prisioneiros de guerra voltam para casa e lá os seus pais e suas famílias esperam no aeroporto. No final do filme, uma apresentação de slides retrata a vida real de Lois no pós-guerra. Ele se casou e teve 2 filhos. Philip também sobreviveu e se casou. Watanabe se escondeu e fugiu. E aqui para nós, ele foi listado entre os 40 criminosos da guerra japonesa. Segundo a história, diz que Lois cumpriu sua promessa e dedicou sua vida a Deus com esta nova fé. Ele decidiu perdoar os captores de guerra reunindo-se com muito deles, mas Watanabe ainda se recusou a encontrá-lo. Embora Lois não conseguiu conquistar a medalha, realizou o sonho de disputar as Olimpíadas aos 80 anos. E aí, gostaram do vídeo? Comentem muito aí embaixo, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse e curte para assim tá ajudando o canal. Muito obrigado, família, e se você foi um daqueles que chegou até aqui, comenta então a palavra guerreiro, que assim eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Então até a próxima e fui!